Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É a hora que o professor vai estar nos assistindo. Aqui quem fala é o Wesley Alencar. Tô juntamente aqui com o meu parceiro de trabalho, é Arthur Pereira. Fala aí, Arthur, manda um salve. Salve! Esse vídeo aqui é um vídeo da nossa penúltima sprint, projeto de desenvolvimento de aplicações corporativas, né, sistema de horários, que é ministrado pelo professor Enilson Vieira, do curso de ADS, faz parte do campus Monteiro, né? Então vamos começar aqui mostrando qual foi o backlog da nossa. A gente tinha que refatorar os styles dos filtros, conseguir um feedback com o Clayton, se reunir com ele, né? Garantir um replace de um card pelo outro e consumir a API do swap e popular os dados nos bancos locais por enquanto, porque está em ambiente de desenvolvimento, né? Então eu vou deixar primeiramente Arthur começar a falar aqui, porque ele pegou as tasks de mais baixo nível, né? Ou seja, lá do back, e a gente vai subindo para o front para não ficar muito enrolado a apresentação. Então, pode começar aí, Arthur, pelo consumo da API do swap para popular os bancos locais. Bom, algo bem lembrado é que, a depender do campus, a gente deveria fazer filtragem já, tipo, citar de algum modo, ser Cabedelo, Monteiro, e já pegar os cursos referentes, as matrizes, como é também, as disciplinas referentes àquele campus. Bom, no caso a gente setou primeiramente por Monteiro, a gente acessou a API que está lá no Swap. Fazendo isso aí, a gente modificou, no caso, o Swap Service. No Swap Service aí, Weller, rapidamente clica aí, para não ocupar muito tempo. Já tinha alguns replays, mas toda vez que ele acessava a determinada API pelo gerador que ele fez ali no Find, ele retornava uma string, algo que complicou um pouco, porque a gente tinha que transformar de string para JSON, de JSON para JSON Node, de JSON Node para o objeto em questão, o objeto existente. Pronto, ele recebia aí o token e a string necessária. Também tem outro método aí desse na URL, que é o find curricular, que esse aí é só para o curricular, porque ele tem um problema, porque o de matrizes, a API voltada à parte de matrizes, ele não vem ordenado, ou seja, ele é uma paginação onde que o primeiro pode ser o campus de cabedelo, tá toda lá, mostra lá todo um curso lá de técnico de identificações de cabedelo, porém, logo abaixo tem um de patos, ou seja, não ordenado. Então, isso complicou um pouquinho. Se você, o R pode clicar aí, o R, Curricular Component Service. No método que a gente deixa para fazer definições ao iniciar a aplicação, por default, o create default values, sobe um pouquinho aí, L, por favor. É um método que ele é chamado assim que a aplicação inicia. E se ele verificar se o banco está vazio, ele faz toda a filtragem, faz todo o mapeamento da string retornada para um JSON, do JSON, ele entra, porque se você poder ver aí, o JSON ele é um emaranhado. O JSON tem vários, no caso, ele vai ter uma lista de outros JSONs e esse JSON vai ter outras listas de JSON. Então, de início, eu verifiquei na minha máquina, leva um minuto, eu acho que na máquina de Wesley também leva um minuto e meio por aí, até menos, para fazer a setagem, porque, se não me engano, são 869 disciplinas ao todo, contando com todas de Monteiro, todas as versões. Se pá é menos, mas é um número aproximado, é bem bastante. Porque de matrizes, a gente notou que a API de matrizes, ela retorna também o histórico. Ou seja, se tiver a matriz antiga de ADS, de 2019, ele também vai salvar a matriz nova de ADS de 2022. Então, ele mantém esse histórico. É o que a gente vai fazer uma filtragem depois, para não estourar o tempo e também a sprint. Mas já está salvando, já está fazendo todo. O L vai mostrar no front-end agora. E só rapidinho, Wesley, clica em Application Properties. Aí em campos ele seta o token, porque o swap service, para fazer as operações, é após o login. Só que a gente quer setar os dados quando essa aplicação ela foi iniciada em algum canto, independente se o cara fez login ou não. Então por isso que a gente criou um método setando um token diretamente do Swag. Essa parte é um pouquinho mais manual. E no application, no sistema de Horizon Application, ele clica ali só para refrescar ali, o sistema de Horizon Application, ele tem todas as defaults. A gente tinha criado de curso service, que tem a API do curso service. Entretanto, de matrizes já retornava, ele até me alertou, já via direitinho a parte do curso. E o L vai agora tocar falando mais do front-end, também das ressaltas que Clayton deu para nós dois. Pode ir lá, Werner. Pronto, voltando aqui, né?
mostrou como foi populado o banco, né? Foi populado. Vamos partir agora para essa parte um pouquinho mais acima, que foi a conversa que a gente teve com o Clayton, né? O que a gente conseguiu com essa conversa com o Clayton foi o seguinte: adicionar um sistema de gerenciamento de restrições, que no caso seria um sistema mais eficiente, porque você consegue aqui cadastrar restrições. Só que, por exemplo, se eu vim aqui cadastrar, era interessante que tivesse uma lista de todas as restrições que o professor tem, para eu não cadastrar uma restrição repetida, né? É uma coisa que seria interessante não cadastrar, ter essa visão aqui para futuramente não cadastrar uma restrição repetida, por exemplo. É, permitir o cadastro e adição dos blocos. Atualmente, se a gente vem aqui em sala de aula, só tem 3 blocos, só isso. Então, tipo, em outro campus, pode ser que não sejam esses blocos, sabe? Então, esse é um problema também. Deixar o toast mais visível. Então, se eu cadastrar aqui Lab 4, capacidade de 40 aqui. O toast de cadastro de sucesso tá da cor do reader. Então, não tá bem visível, não tá muito intuitivo, né? Limpar os campos após realizar um cadastro. Vocês perceberam que eu acabei de cadastrar aqui, não limpou os campos, não aconteceu nada. Seria interessante ter essa limpeza. É melhorar a intuitividade do UX aqui, a experiência do usuário, né? Tudo isso faz parte, né? A mensagem que vai aparecer aqui ser mais visível faz parte da experiência. Limpar todos os inputs aqui também faz parte após o cadastro. Adicionar um spinner perguntando a quantidade de aulas na semana. Como o Arthur já mostrou, a gente conseguiu pegar as disciplinas, popular no banco e agora a gente não vai deixar mais esse spinner, porque quando a gente for cadastrar aqui uma LISON, quando chegar no controller da LISON, o controller vai pegar a carga horária dessa disciplina e vai multiplicar a LISON de acordo com a carga horária da disciplina. Então, DAC tem 6 horas na semana, vai ficar DAC, 6 LISONs de DAC no banco de dados para Clayton, por exemplo, conseguir arrastar e saltar as 6 lá. Aí, ó. Outra task aqui. Permitir adicionar mais de uma restrição ao professor. Atualmente já tem isso, só que, por exemplo, eu tenho que cadastrar uma restrição, depois venho aqui, volto, cadastro mais uma restrição. Interessante que tivesse a lista aqui, pelo menos. Assim, já cadastra mais de uma restrição, já consegue cadastrar, só que não é tão intuitivo. Então, seria também melhorar essa intuitividade na hora de cadastrar uma nova restrição do professor. Adicionar uma validação de Chalk Theories, isso daqui tá no Drag and Drop, né? Eu vou cadastrar aqui uma LISON para ter uma noção. Vou cadastrar aqui com o Tiago Brasileiro. Deixa os fundamentos da eletricidade mesmo aqui para a décima. Deixa eu... cadê? Tá aqui, tá aqui. Essa aqui. Vamos cadastrar aqui. Cadastrei, né? Vamos cadastrar agora outro diferente aqui. Higiene e segurança do trabalho. Vou colocando aqui uns aleatórios. Da ADS também. Tá aqui. Agora, se eu vier aqui em turma, vamos cadastrar aqui segundo período pra. Não sei se eu vou acertar, que é o mesmo ADS aqui. Tá aqui. Segundo período pra ADS aqui. Se eu vim aqui em adicionar informações, montar horários. Tem aqui o primeiro período. Técnico de manutenções. Vamos procurar aqui ADS. Temos aqui o segundo período que eu cadastrei. Tá um pouquinho bugado aqui o front, porque tá muito grande. Depois a gente corrige. Isso daqui é só problema visual. Só que o bug de Shock Drive seria o seguinte, por exemplo, eu tenho um fundamento de eletricidade aqui no segundo período. Se eu arrastar e soltar aqui, esse intervalo aqui, vamos supor que no segundo período, então ok, tá aqui, nesse primeiro intervalo aqui. Só que se eu tiver outro curso que for para outro período, não pode estar no mesmo intervalo e na mesma aula, no mesmo laboratório, né? Os dois aqui estão no lab 6, então não pode acontecer isso, é um choque de horário. E localidade também. Também tem outro bug do Dragon Drop, que se eu tiver dois períodos aqui, eu consigo fazer o replace aqui dos cards. Voltou aqui, deixa eu colocar aqui de novo. Eu consigo fazer o replace dos cards. Se eu fizer isso aqui, ele vai mudar certinho. Deixa eu só voltar aqui pra 10. Ele fica sempre atualizando isso aqui. Ele sempre vai ficar fazendo os replays, então vocês percebem que volta. Só que para mais de um período diferente, esse replace ele não acontece. Por exemplo, se eu ter esse cara aqui, eu fosse arrastar para um terceiro período aqui, não vai. Se tiver que acontecer um replace, o replace não vai funcionar porque aqui no front-end, esse cara ele não, o drag and drop não está permitindo salvar um valor, um preview value, que no caso seria um valor anterior desse card. Então eu não consigo fazer comparações importantes na hora de fazer o replace do card quando eu faço o drop, quando eu solto o card. Então é um problema que tem que ser resolvido durante o sprint. Também esse problema aqui, quando eu solto um card, ele vai atualizar tudo e os filtros resetam, sabe? Então
é uma coisa que também tem que ser resolvida, né? E sobre essa task aqui, foi isso, sobre o Dragon Drop. Sobre o que Clayton falou também, que no caso é garantir o replace. O replace já tá acontecendo como eu falei, né? Por exemplo, aqui tá a higiene aqui. Foi. Aqui tá a higiene aqui em cima, se eu arrastar pra cá. Vocês podem perceber que quando eu vim aqui, ó, pra cá, higiene vai ficar embaixo e fundamentos vai ficar aqui em cima. O replace já tá funcionando certinho. É, refatorar os styles dos filtros, eu acabei refatorando aqui, ficou o mesmo tamanho, os dois filtros, ficou dentro desse quadradinho, não tá tão bonito, só que pelo menos ficou do mesmo tamanho, né? E sobre a nossa sprint, foi isso. Tem mais algum comentário, Arthur? Eu diria isso, né?